Olá, bom dia. Este é o seu Lição Cast. Um feliz sábado para você, um Shabbat Shalom, mesmo dentro das circunstâncias que a gente está vivendo. Nós não temos como ignorar na gravação desse programa, né, que estamos com um problema gravíssimo no Rio Grande do Sul, né, que está próximo da gente, está nos afetando muito mais, né, e estamos inclusive aqui na igreja, você sabe, né, fazendo um programa de arrecadação de insumos, de água, de coisas básicas para que as pessoas possam ter um mínimo de dignidade nesse momento tão difícil que eles estão vivendo. Mas nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, que nos traz consolo, que nos traz a perspectiva de dias melhores, né? Não só para eles, mas para todos nós, e quem sabe não, com certeza daqui a algum tempo, né? No momento em que Jesus voltar, para toda a eternidade, como era o plano original de Deus, né? Nessa semana, nós já estamos indo para a lição 6 do nosso guia de estudo da Escola Sabatina, que é o grande conflito, né? O tema geral, e o nosso tema específico dessa semana, as duas testemunhas, né? E o verso desta semana, né? O verso para memorizar dessa semana é: a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E para estudarmos a lição aqui, eu estou hoje com dois amigos aqui da igreja, né? Duas pessoas que a gente tem o prazer de compartilhar o nosso tempo, o nosso espaço aqui na igreja. A Cláudia Jolie, né? E o Március Holdorf. Ó, falei certo? Falou correto. Certo. O Március, ele é líder de uma classe de escola sabatina aqui no Juvevê, e eu sempre faço essa ponderação. Se você está na sua casa e você não tem condições de vir para a igreja, nós somos a sua classe de escola sabatina. Se você está na sua casa e você, por algum momento, poderia vir para a igreja, por algum motivo, você poderia vir para a igreja e não vem, ok, nós somos a sua classe, mas se você quiser vir para a igreja, há uma classe de escola sabatina aguardando por você aqui. O Márcio é o líder de uma delas e você certamente será bem recebido. E falar em recepção, né? Nós temos um ministério da recepção aqui, né? Como receber bem as nossas visitas, os nossos amigos, os nossos irmãos. A Cláudia Jolie é a nossa líder de recepção aqui na Igreja do Juvevê, que é um trabalho fantástico, né? A Cláudia, inclusive, né, na sua atividade de arquiteta, ela nos ajuda muito aqui na igreja, né, já interviu em várias coisas aqui, e nós somos muito agradecidos também por esse seu trabalho, né, pela sua doação, né, do seu tempo, do seu dom, do seu talento para Deus, né, e para a comunidade. Cláudia, seja bem-vinda, bom dia mais uma vez. Fala um pouquinho para a gente, já é um praxe desse nosso programa aqui, né, fala um pouquinho para a gente como é que o cristianismo chegou na tua casa. Então, eu sou católica de berço, nasci na religião católica e estudei em colégio luterano. Então, desde criança, sempre naquele amparo, contando sempre com o amparo de Deus, por exemplo, da minha avó paterna. E foi muito interessante a forma como eu cheguei aqui na Igreja Adventista, que foi justamente através do meu trabalho. Sempre fui muito questionadora, confesso. Em 2010, eu tive a oportunidade de ir para Jerusalém e foi interessante porque o guia da viagem, uma hora chegou para mim e falou assim: você é cristã? Você faz tanta pergunta? E eu sempre busquei realmente o embasamento histórico. Se eu tinha estudado num colégio luterano, Martim Lutero foi quem falou, sola escritura. Então, eu já sabia do grande valor da Bíblia, mas eu também convivia na Igreja Católica com os crucifixos, com a cruz, com Jesus ali crucificado. E na Igreja Protestante, a cruz vazia. Esse foi sempre um ponto que me chamou muita atenção. E por buscar tanto, por questionar tanto, pelo meu trabalho, eu tive a oportunidade de atender um casal muito especial que me convidou para vir assistir um culto aqui na igreja. Isso foi há 6 anos atrás. E foi para minha surpresa quando encontrei sola escritura, né? Um embasamento na Bíblia e que realmente é um livro de valor histórico, que até essa lição que a gente vai tratar hoje tem muito desse embasamento histórico, e eu vou acabar, me permitam, mas assim, vou acabar tocando muito nisso e fazendo muitas referências à arquitetura, porque Jesus Cristo disse: se os cristãos se calarem, as pedras falarão. E não há como negar. Você viajando, você se depara com muito da arquitetura que testemunha desse período aqui.
Você pode falar quem é esse casal? Sim, Silas Barbosa e a Rejane. Que estarão aqui em breve, né? Aqui com a gente para estudar uma próxima lição de Escola Sabatina. Márcios, e você? Como é que o cristianismo chegou na sua casa, Márcio? Bom, eu não sei se seria um privilégio, seria me sentir privilegiado. O cristianismo, quando eu nasci, eu já nasci num berço cristão. Né? Meus pais já eram adventistas e chegou a família, pelo que eu sei, pelo histórico, pelo que contam, na família chegou na minha bisavó materna. A mensagem chegou a ela, ela acabou aceitando a mensagem e aquilo daí foi passando de pai para filho, né? Mãe para filha. E a minha avó aceitou e minha mãe, houve o casamento com meu pai não era adventista, tornou-se adventista e eu nasci num lar cristão. E como você chegou no JuVV? Como eu cheguei no JuVV? 2013. Digamos que eu ia fazer essa pergunta para a Cláudia, mas ela já me cortou, já falou. Digamos que foi assim, o JuVV para mim, eu estou na terceira fase, espero que não tenha que passar por outras fases, né? A primeira fase foi 2013 a 2016, através de uma amiga, a Camila Bolichowski, que era, na época, líder jovem. Ela convidou, vamos num retiro espiritual, num retiro de carnaval, né? E aí a gente acabou aceitando e acabou ficando, né? A igreja abraçou a gente, amizade, enfim. Eu tive um período fora, 1 ano e meio, de 2016 a 2017, estive fora do Brasil, retornei ao JuVV em 2017, fiquei até 2019, quando eu mudei para Maringá. E lá passamos alguns anos. Era da Central de Maringá, bonito? Da Central de Maringá. Só que veio a pandemia. E ali a gente iniciou um relacionamento com o pessoal da igreja e acabou cortando no início, né? Porque veio a pandemia, a igreja acabou sendo fechada, enfim. E retornei em novembro do ano passado. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. E aí, como você já mencionou, fui para a classe Amigos, aqui da igreja. Não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas é a melhor classe da... A gente, né, tem... Eu sou filho da Amigos. A primeira classe que eu frequentei aqui no JuVV foi a classe Amigos. Foi o primeiro mudou bastante. A gente vê pelo nome dos membros, né, mudou bastante ali. E agora, recentemente, semana passada, privilégio de poder estar no corpo de diáconos da igreja, poder colaborar, poder ajudar e poder, né, me sentir útil na casa de Deus. Fantástico. Vamos começar então a lição, né? Márcio, ora para a gente começar com a oração, por favor. Mais uma vez, Pai querido, te agradecemos por sua bondade, por sua misericórdia e pela oportunidade e ainda a liberdade que nós temos de estudar a tua palavra. Esteja aqui conosco mais uma vez, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição está muito focada essa semana na questão das duas testemunhas, né? E já há esse link assim muito claro no contexto do estudo, de que estas duas testemunhas se referem ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, à Escritura Sagrada. Correto. Né? E ela vem na evolução da lição, né? Dessa caracterização do conflito, né? Demonstrando que o povo de Deus é perseguido e agora a gente está vendo a palavra de Deus sendo perseguida de forma muito frontal, né? E vem essa promessa maravilhosa, né, que a gente leu aqui de Isaías 40, né, que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Ao longo dos séculos a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. E aí depois diz aqui na sequência, mas a palavra do Senhor permaneceu. Cláudia, fala pra gente, eu sei que você já tem essa perspectiva de falar como é que você percebeu isso, e eu achei muito legal essa tua ideia, né, de como a gente consegue ver isso através, por exemplo, de uma arte, né, que é a arquitetura, né? Fala pra gente um pouco. Eu acho muito interessante como a Bíblia, como a gente consegue linkar a Bíblia com a história. Você veja, quem escreveu o Apocalipse? E todo mundo tem um receio, não vou ler Apocalipse. Leia. Eu era um.
Eu era uma. Eu era confessa, né? Minha avó falava assim para mim, não pode ler. Eu queria ler, minha avó não deixava. E esse nome, no mundo secular, ele traz um Traz temor, uma coisa né? negativa. Coisa negativa, né? Extremamente negativa. E, no entanto, a tradução de Apocalipse é revelação. Revelação. E o mais bonito de tudo isso é que quem foi o escritor? O escritor foi inspirado por Deus, né? O grande relator foi Deus, mas quem foi o escritor? Foi João. E João foi o apóstolo o mais presente de todos na vida de Jesus. Foi o único que sabe-se, por relatos, que ele não abandonou a Cristo, nem mesmo no pior momento, que foi a crucificação. Então, eu acho extremamente importante, até pela forma como ele colocou e as coisas que ele revelou, que realmente a gente traz para a história. E uma coisa que eu não entendia, eu confesso, né, há 6 anos eu frequento a igreja adventista. Justamente em Apocalipse 11:3, ele fala: eu enviarei minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Quem são esses dias? A Bíblia, na verdade, o significado de dias seriam anos. E 1260, se você pegar e fizer uma equivalência com o período de ministério de Cristo efetivo, foram 3 anos e meio. E a Bíblia também se refere a esses 1260 dias como um tempo, vou fazer com as mãos aqui, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, se você pegar um tempo, 365 dias. 2 tempos, 1260. E metade, 180, você pega o ministério de Jesus, e eu não digo que é uma coincidência, eu sempre falo de Jesus-cidência, equivalem a exatamente 1260 dias. É um símbolo, né? Exatamente. Como foi com Elias, que também é o mesmo período dos 3 anos e meio que não teve chuva sobre o povo naquele momento histórico. Exatamente. As coisas, é o que você falou, as coisas não são coincidências. No plano Deus divino, gritando, né? No plano divino não há coincidência. Não há coincidência. Não. Esses 3 anos e meio, aplicamos também pro tempo que Jesus, o ministério de Jesus. Sim, é isso que ela tá O que é falando. maravilhoso. Exatamente. O que é maravilhoso. E aí, só que aí eu preciso, eu não consigo ficar só ouvindo 1260 dias, 1260 anos. Eu gostaria de colocar um pouco mais a fundo na história como começou e a gente vai chegar ao ponto de como terminou. Porque durou de 538 a 1798, tá? Então começou com Justiniano I. O que ele queria? Ele foi o último imperador romano. A gente estudou tanto, né, na escola, o Império Romano, o Império Romano. Ele foi o último. E o que ele queria estabelecer? Ele queria um Estado teocrático, ou seja, uma religião única e universal, tá? Aí eu volto àquela citação. Jesus declarou que se os cristãos se calarem ou até se tentarem calar os cristãos, as pedras falarão. Existe o santuário, que na verdade é uma catedral basílica de Santa Sofia em Constantinopla. Foi executada em Constantinopla. Ok. O que é Constantinopla hoje? Atual Istambul, na Turquia. E esta catedral até hoje está lá. Então, quando começaram esses 1260 dias, pedras foram erguidas. E elas testemunham, e realmente está lá o início desse tempo profético. E quando que terminou? Aí a gente vai lá para 1798, onde a gente vai falar de Napoleão. Mas uma coisa que é muito importante é fazer ao longo desse período os demais acontecimentos. E quantas pessoas corajosas. Porque, gente, você morrer pelo cristianismo é um ato... É uma dotação especial do Espírito. Extremamente corajoso. Sim, Queríamos nós hoje, atualmente, ver as pessoas agindo dessa forma. É uma intimidade com Deus que a gente ainda não experimentou. Exatamente. Mas a prova cabal está aqui. É um livro que você carrega e que descreve tudo isso. Porque tiveram os valdenses em 1184, que era um grupo também na Europa, né? A gente começa a ver ali em Constantinopla, né? Toda aquela região que o Império Romano dominou. Depois a gente vai para a Europa, na Europa,
a gente tem os valdenses. Aí, em 1517, surge Lutero, que vai lá e prega as 95 teses na porta da igreja. Em 1572, quase 50 anos depois, veio o massacre de São Bartolomeu. Imaginem, 70 mil protestantes que foram perseguidos e assassinados com a intenção do quê? Da supressão. Supressão da escritura. Da Bíblia também. Então, Márcio, eu acho muito legal este cenário que a Cláudia pintou aqui pra gente, porque, de fato, todas as vezes que eu me envolvo no estudo bíblico, e especialmente quando a gente trata de profecia, né, me fascina o fato de que a gente abre a Bíblia e a gente abre o livro da história embaixo, né? Porque quando você fala em estudo de profecia, a gente sabe que tem 3 escolas proféticas, né? A gente tem a futurista, que joga tudo no futuro, a gente tem a preterista, que joga tudo no passado, e a gente tem a historicista, que é a escola a qual nós estamos filiados. Correto. Que é aquela que faz a correlação da história com a profecia e vai mostrando pela linha do tempo, né, que Deus está no controle da história. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é absolutamente fantástico. As coisas não são novidades para ele. Não são aleatórias e são absolutamente precisas, né, Márcio? Márcio, como é que é viver com essa realidade, né? Deste Deus que tem esse controle da história, né? E que ele colocou as testemunhas dele, né? O Antigo e o Novo Testamento, né? Num contexto de revelação, e ela passou sendo, como a Cláudia falou um pouco aqui, ela leu o verso 3 do capítulo 11, né? De Apocalipse, que é o fundamento da lição dessa semana. Como é que é essa questão dela ter passado com... como é que está na sua versão? Está diferente da minha, Cláudia? Lê aí, verso 3. Eu enviarei minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro. Roupa feita de pano grosseiro. Na minha versão diz roupa pano de saco. pano de saco. Pano de saco. Né? Ou seja, ela estava meio camuflada, escondida, mas ela não morreu. Ela Exato. permaneceu. Como é que é isso, Márcio? E faz uma transferência para nós, Márcio, porque a gente vive num país livre, a gente tem acesso à palavra de Deus, mas muitas vezes a gente olha em volta e parece que a palavra de Deus está em pano de saco. Né? Inclusive no nosso próprio meio, né? Com pessoas tentando distorcer a palavra, porque a tática de Satanás mudou, mas o princípio é o mesmo, é te tirar do foco da palavra de Deus. Ali ele perseguia a pessoa, depois ele perseguia a palavra, e hoje ele distorce a palavra, né? Veja bem, no período histórico, como a Cláudia mencionou, esse período Satanás quis destruir, ou melhor, vamos lá do início. Jesus Cristo, ele veio com uma missão, foi rejeitado, foi morto e ressuscitou. Esse paralelo nós fazemos com a palavra de Deus também, que são as 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. Ele, por esse período histórico, essa perseguição dos 1260 dias, ela também foi muito perseguida, o seu povo. Tentaram destruir a palavra, porém, ela, digamos assim, paralela a Jesus Cristo, ela morreu e ressuscitou. E pós-Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi mais um ataque de Satanás à palavra de Deus, uma forma de... né? Então nós vemos que Satanás sempre está tentando destruir tudo que está relacionado a Deus. Porém, e felizmente, graças ao grande Deus, ele não consegue. Deus tem o seu controle, né? E sobre a Revolução Francesa, eu posso ler uma parte de um texto aqui? Tá livre. Então, assim, na perspectiva adventista, né, a Revolução Francesa é vista como parte de um grande conflito entre o bem e o mal. Né? Nesse contexto, a Revolução Francesa é interpretada como um exemplo histórico das forças e um jogo nesse conflito universal. Então, a história ela endossa a palavra de Deus. Ok, nós temos a palavra de Deus e muitos até questionam, mas como você falou, nós temos uma linha historicista e a história endossa a palavra de Deus. Fica inegável, né? E trazendo para o nosso tempo, como você falou assim, os dias de hoje, traz para nós aqui, na realidade, nós temos muitas vezes perseguição, preconceitos, por nós sermos um povo que adoramos um Deus, que nós buscamos, vivemos para um Deus.
né? Hoje em dia nós temos, por mais que nós temos a liberdade de expressão ainda, né, entre nós, de certa forma no trabalho, ou nas atividades extra-trabalho, ou até na família. Eu já tive casos na família de questionamento por eu ser religioso, né? Então, nós vivemos também num tempo de perseguição, claro, não tanto quanto não declarado, não declarado, mais veladinho, né? mais Como você falou assim, mais cheiroso, nós não né? temos noção do que esse povo passou. Nós temos a história, nós temos os relatos, mas o sentimento aqui na pele, nós não temos noção do que eles passaram. E nós passaremos algo pior. Então, veja que interessante, né? Eu gosto muito dessa questão. Essa profecia, ela é muito maravilhosa, né? Essa profecia dos 1260 dias, né? Então, a Bíblia fala, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, 1260 dias, ou ela fala em 3 anos e meio, ou ela fala em 42 meses. E dá tudo na mesma coisa. Dá nos 1260 dias, que por interpretação profética, né? A gente vai lá em Números, Ezequiel, vai dar 1260 anos. A conta fecha. Conta fecha. E aí é muito interessante, né, Cláudia? Porque assim, a gente tem eventos históricos, como você falou que você gosta da história, né? Nas duas pontas. Porque em 1798 a gente sabe que a perseguição cessou, porque o Vaticano é invadido, né? O Papa é preso e acaba morrendo na cadeia, né? Ele é preso e naquele momento cessa a perseguição que tinha começado 1260 anos antes, em 538, que é com a subida e com o aparecimento e com o casamento e com o entrelaçamento do Estado com a religião lá com o rei francês, né? E até eu queria comentar que a Revolução Francesa, agora que você falou esse casamento do Estado com a religião, é que o que acontecia? A França era um país agrário. Então, quando a gente fala em sistema feudal, era o sistema da Idade Média. Terminou o Império Romano, os romanos tiveram que fazer o quê para sobreviver? Se submeteram ao trabalho na agricultura, e esse trabalho, eles trabalhavam para os seus patrões, que eram os grandes senhores feudais, exatamente. Eles eram explorados por esses donos, evidentemente, e a França queria sair desse sistema feudal. Aí o que acontece? Surgiu a Revolução Francesa com o objetivo de cobrar da nobreza e do clero, que também pagassem impostos, tanto quanto eles pagavam. Aí, em 10 de novembro de 1793, as igrejas foram transformadas em templos de razão, que significava basicamente idolatria e imoralidade. Permita-me só um outro detalhe. Nesse período que você está informando, é mais um número dos 3 anos e meio. Sim. Que a igreja entrou, ou melhor, a França, como você está comentando, a França, ela impôs o ateísmo, né? Tirou Deus de sua... Foi o único país que tirou Deus de sua Constituição. Tentou tirar Deus do cenário, né? Tentou mudar até a semana de 7 dias, né? Até isso. Exato. Exatamente. Continua, Cláudia. E aí, as bases do clero e as bases da monarquia, no caso, tentaram ser abaladas. E aí, de novo, as pedras falam. Quando você vai para a França, você vai no Castelo de Versalhes, que foi a residência da Maria Antonieta. Eu acho muito importante a gente trazer, porque na história a gente vai relembrando os nomes, mas você não consegue agrupá-los todos num período. E nesse momento em que a deusa da razão desfilou pela França, entrou aonde? Na igreja de Notre-Dame. A igreja está até hoje lá. Uhum. Maria Antonieta e mais tantas outras, aproximadamente 15 mil pessoas, porque enquanto os cristãos foram queimados e as Bíblias também, o pessoal do governo, né, acabou sendo guilhotinado. E uma delas, que morou no Castelo de Versalhes, que está até hoje, foi a Maria Antonieta. E o que acontece? O auge da opressão da religião realmente foi de 1793 a 1797. O que o Márcio acabou de falar.
de novo os 3 anos e meio, né? Em que a religião tornou-se o quê? Algo completamente proibitivo. Eles realmente não queriam que... Tanto que uma Assembleia Nacional Francesa, ela aprovou um decreto abolindo completamente o quê? A religião cristã, né? Aí, em 1798, vem quem? Comentado, Napoleão. Né? Ele já era um general do exército francês, e o que ele fazia? Ele continuava a expandir os domínios territoriais, e com isso ele ia levando, ele lutava contra tudo e qualquer coisa. E aí tem uma outra profecia envolvida aí. Daniel 2. Eles não se unirão novamente. Lembra disso? Lá, Sim. Verso 42, se eu não me engano, de Daniel 2, quando diz que a moderna Europa não se uniria novamente. Napoleão tentou, Hitler tentou, né? Enfim, tentaram. E não conseguiram. Mas a profecia precisa, né, dizia que não se uniriam novamente. Desculpa, continua. Não, e ele foi lá e, ele, apesar de todas as tentativas, ele realmente prendeu o Papa Pio VII, né? E acabou, ele estabeleceu o fim do domínio papal. Que foi o que a gente chama de ferida de morte, né? Exatamente. E o interessante é que quando você vai... Não, aliás, não é a gente que chama, é a Bíblia. O interessante é que Napoleão, ele chegou a projetar o túmulo dele. E qual que era a intenção dele? Se você vai hoje lá nos Inválidos, em Paris, você tem, por exemplo, nós estamos aqui nesse piso, tá? O túmulo dele está abaixo, em que foi a laje é cortada de forma circular e colocados peitoris. Qual que era a intenção dele? Ele prometeu que mesmo depois de morto, toda a civilização se curvaria diante dele. E qual que era a intenção dele? Que para você olhar o túmulo dele, você tem que fazer... Você tem que se abaixar. Eu vou confessar, eu não me curvei. Eu fiquei na ponta dos pés, me apoiei no peitoril, fiquei na ponta dos pés. E não se curvou. E não me curvei, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho super importante a gente colocar e realmente trazer para a Bíblia, dar o mérito principal. Eu não estou aqui enaltecendo a história, por favor, de forma alguma. Mas eu quero dar o mérito para este livro, que é tão criticado, o poder, o direito de ser extremamente respeitado. Porque a forma como os fatos são relatados, ou melhor, são revelados, porque Apocalipse é uma grande revelação. Impressionante, né? Impressionante como a gente traz. A gente sempre esquece, Cláudia, mesmo a gente que crê na Bíblia, às vezes a gente esquece disso, e é importante relembrar. Isso aqui foi escrito por João no primeiro século. Está distante de nós quase 2000 anos. O Napoleão vem 18 séculos depois, 17 séculos depois. Então, assim, quando João falou, e João, acho que não estava entendendo nada daquilo que ele estava relatando, que Deus estava revelando para ele, né? Mas João estava olhando para um tempo na frente muito longe dele, né? Então, para nós, hoje, a gente perde um pouco da dimensão, um pouco do impacto e disso que a Cláudia está falando, do valor, né? Porque este encaixe da profecia na história, ele se torna absolutamente irresistível quando você percebe que Deus já sabia séculos e séculos antes, né? E que aquilo se cumpriu nos seus mínimos detalhes. Tanto que Cristo fala, né, para Saulo, quando ele se apresenta a Saulo, por que me persegues? Porque Cristo, a palavra e a igreja, ele já estava falando, né, de uma perseguição que foi por quantos e quantos e quantos anos. Exatamente. Márcio, fala pra gente um pouco sobre essa questão das testemunhas, vem ali no verso 7, no verso 9, né? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, né? E as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha quantos símbolos.
onde também o Senhor foi crucificado. Então, muito entre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Como é que é essa questão dos cadáveres, Márcio, já emenda ali, como é que elas ressuscitam? Bom, eu vejo a questão, digamos, vamos para o contexto histórico novamente. 1260 anos. É tempo, né? E se você for pegar lá Daniel, é mais para trás ainda. São 2.300? 700 anos de Cristo. 600 anos de Cristo. E nós não estamos atentos ao que está... Desculpa, 400, 600, 700 é o Isaías, desculpa. Nós não estamos atentos ao simbolismo que... Olha só, novamente, o link, né? Como você mencionou. A Europa nunca mais se juntará. Barro e ferro. E o que eles estão tentando até recentemente? Brexit. Comunidade do euro. E rachou. Eu tinha um amigo estudando a Bíblia. Deixa eu fazer isso aqui. Eu tinha um amigo... talvez ele vá assistir isso daqui, ele vai lembrar. Um amigo estudando a Bíblia, nessa época, este tema. E ele fala, a gente estudou, ele falou assim, não, mas eles estão lá, eles vão se ligar. Falei, amigão, não vai. Não, por que não? Foi porque a palavra diz que não vai. E aí, então nós vamos aguardar. E aí, a gente já sabia que não estava unido, porque o Reino Unido nunca entrou, né? Uhum. Mas aí quando veio de fato, o Reino Unido tá fora, ele ligou para mim assim e falou, rapaz, de fato a profecia se cumpriu. E isso é muito interessante, Márcio, que você está falando, porque o livro de Daniel é um livro tremendamente atacado. Você sabe que eu tenho uma Bíblia em casa e eu não tinha reparado isso, até um estudo bíblico recente que a gente fez lá. Não existe o livro de Daniel na Bíblia hebraica. Interessante, Por não quê? sabia. Porque você encontra Cristo, né? E a gente estava tentando decifrar um texto ali, e eu falei, vou pegar naquela que talvez tenha uma palavra diferente. Aí, cadê o livro de Daniel? Não tem o livro de Daniel. Um livro tão atacado e um livro que aponta exatamente para esta realidade, mesmo depois de tanto tempo, que assim, não, ele não foi escrito no tempo dele, nos 400 anos, ele foi escrito lá já no tempo do Império Romano, por isso que ele sabia todas essas coisas. Mas como é que ele sabia que a Europa não se reuniria mais? 2000 anos depois. E se você estudar um pouco mais a história, você vai chegar à conclusão de que, por exemplo, hoje o rei, a rainha, como se diz, me fugiu a palavra, a monarquia, ela tentou se unir através de casamentos, primo daqui com primo de lá, o da Suécia, da Dinamarca, e se vê que eles tentaram de todas as formas. Mas quando Deus diz que não, barro e ferro. É não, né? Voltando a todo esse tempo, 2000 e tantos anos, 1260 anos, né? Se você for ver, nós temos um período ainda curto de liberdade religiosa. Desde 1798, nós damos 2024, pouco mais de 200 anos. E bem contida, né? Se você for bem contida. Olhe quantas interferências ainda nesse pequeno intervalo de tempo, né? Não tem liberdade religiosa, né? A gente imagina que tem aqui no Brasil, mas uma boa parte do mundo não tem. Então, assim, nós temos um período curto de liberdade religiosa na história, né? E a gente sabe que esse período tem data e hora para acabar. Nós não sabemos, Deus sabe. E Satanás vai novamente atentar contra a palavra e contra os seus seguidores, contra os filhos de Deus. Nós temos a esperança que isso acabe logo. A gente vê o que está acontecendo aí no nosso país, no mundo, a gente vê as calamidades acontecendo, né? E o povo ainda não está acordando. E eu me refiro ao nosso povo, a nós aqui. Né? Muitas vezes nós estamos dormindo, né? Então sabemos que a palavra de Deus ela não vai passar. Como diz o verso áureo, né? A erva seca, as flores caem, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E Marcelo, essa questão que você colocou dos cadáveres expostos por 3 anos e meio é interessante porque a Assembleia Nacional Francesa, que aprovou o decreto para abolir a religião cristã e as escrituras, exatamente 3 anos e meio depois, ela foi lá e
anulou aquele dito decreto. E após o fim, isso marcou realmente o fim dos 1260 anos, em que foi concedida e honrar. A primeira coisa foi concedida a tolerância à Bíblia, né? Aí, em 1804, surge a Sociedade Bíblica na Inglaterra. Em 1816 foi fundada a Sociedade Bíblica, aí já estamos atravessando, americana. Em 1948, aproveitando esse comentário que o Márcio fez em relação à nossa realidade, foi fundada a Sociedade Bíblica no Brasil, né? Anos depois chegou aqui. E a forma, hoje a Bíblia ela está traduzida para 700 línguas. O Novo Testamento, que é a segunda testemunha em especial, para mais de 1.500 idiomas. Uma parte da Bíblia, se você for ver a quantidade de idiomas e línguas, ela realmente atingiu grande parte das culturas do mundo. Então, não tem como a gente não olhar para Isaías, 700 anos antes de Cristo, e não concordar com ele, que a erva seca, que as folhas caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E tem um detalhe importante, né? Porque, assim, é um livro guerreado, né? Porque, por exemplo, você tem milhares de cópias dos evangelhos, né? Mas se você for pegar textos gregos, você tem meia dúzia de cópias. Ninguém contesta os textos gregos. Estão entre nós e são louvados e são incensados sem problema nenhum. Mas os evangelhos são tremendamente combatidos. Quer dizer, a Bíblia ela é um livro combatido em toda a sua história, né? E este marco que a gente observa aqui na lição dessa semana é exatamente deste período que nos leva a uma realidade de se queimar em praça pública e de dizer acabou, né? Como é que era? Era igualdade, liberdade e fraternidade, né? Mas para nós, né? Para vocês não, porque nós não vamos deixar vocês tocarem nesse livro que a gente acha que ele não é bom. Então, se a gente acha que não é bom, a minha liberdade está dizendo que eu não devo dar liberdade para você de estudá-lo. E você veja, depois da Revolução Francesa, surgiram os estados democráticos a nível mundial. Daí vamos lá, citar outra referência, outra pessoa histórica, Voltaire. Tá? O que Voltaire, uma das declarações muito fortes de Voltaire e muito interessante, ele falou assim: eu vou provar, eu como um único homem, que eu consigo destruir o que 12 homens tentaram construir. Ou seja, ele estava se referindo aos 12 apóstolos. E, no entanto, a casa que ele morou se tornou o quê? Um centro de distribuição da Bíblia anos e anos depois. Olha só. Quer dizer, de novo, as pedras, né? Você pode até tentar, mas acabou a Revolução Francesa, existe a democracia, vai continuar a perseguição, mas não adianta, não há como calar. Ela continua sendo disseminada, ela continua sendo levada para os quatro cantos dessa terra, enquanto os anjos seguram os ventos. Ventos que a gente percebe que estão cada vez mais intensos, né? O Márcio fez uma referência, a gente não pode deixar de lembrar mais uma vez. Corta aqui para mim, por favor, Adilson. Nós estamos num esforço, né? Nós estamos num esforço aqui na igreja, um esforço de arrecadação, um esforço de ajudarmos os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, né? Colchões, cobertores, lençóis, travesseiros, toalhas de banho, kits de higiene, kit de limpeza, todas essas coisas que você acha que são absolutamente comuns para você e que você não tem necessidade na tua casa, os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul estão precisando. Lavagem de roupa, alimentos não perecíveis, água. Você conhece a sua igreja, nós estamos aqui na rua Arthur Loyola, número 70, estaremos recebendo estes insumos, estes itens absolutamente necessários, né, para ajudar os nossos irmãos, e nós vamos fazer a logística para chegar lá na ponta para eles, tá bom? Desculpa, Márcio. Eu só queria comentar algo que eu achei interessante, é uma pergunta para reflexão para todos nós.
Começa a fazer o teu fecho, então, já com isso, porque a gente estamos indo para o finalmente. Essa é a pergunta de reflexão. A palavra de Deus, ela passou por todos esses percalços da história. Morreu, ressuscitou, está entre nós. Graças a Deus. Mr. Gallagher é um formador de opinião e ele faz o comentário da lição e eu gosto de acompanhá-lo. E ele questionou o seguinte: como a Bíblia, o maior best-seller da história, pode não ser o livro mais lido no mundo? Fica como reflexão para nós. O maior best-seller da história. E nós sabemos que ele não é o mais lido. Uma vez, rapaz, eu morava em São Bernardo ainda antes de vir para Curitiba, e eu estava num shopping lá em São Bernardo, e foi na época do aparecimento do Dan Brown. Vocês lembram do Dan Brown? Código da Vinci. O primeiro livro, né? E eu lembro direitinho, eu era muito novinho de igreja, e eu lembro direitinho, assim, uma senhora com a sua filha parada na frente da vitrine da livraria, acho que era uma... Não vou fazer propaganda. Era uma livraria, acho que nem existe mais, porque as livrarias estão todas quebrando. E ela falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim: este é o livro que desmente a Bíblia. E eu tive uma vontade enorme de perguntar assim para ela: mas você já leu alguma vez a Bíblia? Né? Porque as pessoas falam sobre aquilo que elas não têm conhecimento. E é exatamente o intuito da sua reflexão, que é importantíssima. O livro mais vendido, que persistiu durante tanto tempo, que sobreviveu a tanta coisa, que as pessoas foram perseguidas, mortas. Você tem uma opinião sobre ele, porque todo mundo tem opinião sobre tudo, especialmente nesse tempo que a gente vive. Mas você já o leu alguma vez? Cláudia, como é que você conclui? Qual é a reflexão que você faz para a lição dessa semana para a gente fazer o nosso fechamento? Então, eu concluo com um dos versos mais lindos que eu considero na Bíblia, que é Apocalipse 11, 19, em que ele diz: então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. No Antigo Testamento, a presença de Deus era evidente justamente pela arca. E é tão interessante porque já foram feitos filmes, né, de grande sucesso, também não vou fazer propaganda aqui, mas, enfim, o grande mistério da humanidade, aonde está a Arca da Aliança, né? E, no entanto, João... Ouvi alguém dizer esses dias, não lembro que contexto, acho que foi o Rodrigo Silva, que, se não foi, perdão, que talvez ela tenha sido retirada por Jeremias para salvá-la daquele contexto de invasão da Babilônia. Mas continua, desculpa. Mas, de qualquer maneira... É só um... Ela representava o quê? Em síntese, a presença de Deus. Exatamente. Né? E ele volta, de todo o Apocalipse, de toda a revelação, ele conclui dizendo: então se abriu o templo de Deus que está no céu e a arca da aliança foi vista lá dentro. Esse é o período final que antecede a volta de Jesus Cristo. Também. Com todas as respostas que a gente precisa, né? Mas para chegarmos até isso, a gente precisa o quê? Continuar acreditando em sola Escritura. Amém. É isso mesmo. Márcio, ora pra gente terminar, claro. Por favor. Vamos lá. Mais uma vez, Pai querido, te agradecemos por sua palavra que está entre nós hoje, que atravessou todos esses séculos, tribulações, Satanás tentou destruí-la, mas graças a Deus, hoje temos a tua palavra. Que nós possamos colocar ela em prática em nossas vidas, nos alimentar dela diariamente, para um dia estarmos eternamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Márcio, obrigado. Obrigado, Cláudia. Esse é o seu Lição Cast. Nós estamos estudando o grande conflito. Nós estamos lá no Instagram, @liçãocast. Vá até lá, curta, compartilhe, acompanhe o estudo da lição com a gente durante a semana. Durante a semana a gente vai fazendo ali destaques da lição todos os dias, para que a gente tenha este interesse em estudar a lição, para que ela faça diferença na nossa vida aqui e agora. A gente estuda de uma forma
teórica, mas nós queremos é que a lição seja prática na nossa vida e que ela responda às nossas questões todos os dias, porque nós precisamos da palavra de Deus na nossa existência. Não se esqueça, mais uma vez, eu vou fazer mais uma vez o apelo, contribua, tá bom? Nós estamos aqui aguardando que você venha trazer a sua contribuição. Que você tenha um sábado feliz na presença de Deus e nós nos encontramos na próxima semana. Shabbat Shalom. Amém. Amém.